Olá, pessoal. Meu nome é Sandro Mesquita e eu vou estar com vocês trabalhando nesse período agora junto com a disciplina de PO na linguagem Java. Para a gente começar a entender o que é que nós vamos estudar, PO é a sigla de Programação Orientada a Objetos. Então, eu programar alguma coisa em que essa coisa está orientada com objetos. Ela não está avulsa. Ela tem nome, ela tem características, ela tem funções específicas. Ela é um objeto. Um copo. Um copo é um objeto que pode ter a cor preta, vermelha, azul, ser redondo, quadrado, longo, alto, baixo. Mas ele tem a função de servir água, café, suco, beleza? Então, o copo deixou de ser uma coisa de circunferência tal, altura tal, formato tal, e passou a ter um nome, passou a ter características e funções. Então, o que é PO? É um paradigma de programação. Tudo bem. E o que é esse paradigma? Então, para a gente começar a entender, algumas palavras eu vou buscar do dicionário para a gente ver como é que é a nomenclatura da programação e o que o dicionário diz da língua portuguesa em relação àquele nome. Ah, então eu estou estudando PO hoje agora em Java. Se eu quiser aplicar minhas técnicas de PO em Python, não dá certo? Dá. O conceito que nós aprendemos aqui, a lógica, o raciocínio, o entendimento do que é programação orientada a objeto, vai seguir para Python, para PHP, que são outras linguagens. Vocês tiveram, eu acho, disciplina de PHP. E poderia usar PO com ele. Beleza? Mas o que muda é a sintaxe da linguagem. É a única coisa que muda. Mas o raciocínio de como criar, de como funciona as características do POO vale para qualquer outra linguagem. Então, o que é um paradigma? Paradigma é exemplo ou padrão a ser seguido. É um modelo, é um paradigma político. Um padrão já estabelecido, uma norma, um paradigma de mercado. Essa palavra mercado se tem muita atenção nos dias de hoje, seja para qual for a linguagem de programação que usamos ou qual segmento que eu trabalho. Eu sou um desenvolvedor web, eu sou um desenvolvedor de sistemas embarcados, eu sou um cara da estrutura da rede. Todos, todas essas profissões e qualquer outra, hoje em dia, um advogado, por exemplo, ele vai ter que ter o foco vai estar no mercado. Antes se desenvolvia sistemas e o sistema era de acordo com o desejo e a vontade do desenvolvedor e o mercado é que se preocupasse de aprender e entender. Hoje não. Hoje a gente primeiro entende o mercado, o que o mercado está produzindo, o que o mercado quer, qual é a regra de negócio, para a gente desenvolver o nosso sistema de acordo com o que o mercado espera, com o que o cliente espera. Beleza? Então, antes do PO, nós tínhamos uma sequência de, de códigos, uma sequência de instruções sequencial. Menino, vá comprar o leite. Tá, mãe, como é que eu vou? Sai daqui, vira à direita, chegou na esquina, olha para um lado para o outro. Se aqui, ó, não vier carro, atravessa. Se vier carro, espera.
Quando o carro passar, olha para um lado, olha para o outro, atravessa. Aí o menino chegou no mercantil. Chegou lá, tio, vim comprar um leite. Ih, pai, o leite está já chegando. O caminhão chega daqui a 10 minutos. Aí o cara faz um laço. Enquanto um while, vocês viram em lógica de programação. Enquanto o leite não chegar, meu filho não sai da porta do mercantil. O menino fica lá, ó, no laço. Ele vem aqui, ó, entra aqui. Já chegou o leite? Chegou não. Beleza. Já chegou o leite? Chegou não. Beleza. Opa, chegou o leite? Chegou. Sai do laço. Mas a sequência de um código estruturado desse tipo, sempre ele volta para a avenida principal. É como se eu tivesse uma grande avenida, onde eu posso fazer um desvio para cá, eu posso parar aqui e enquanto o sinal não abre eu fico parado, mas sempre eu vou, a tendência é continuar nessa mesma avenida, onde me leva de um ponto A para um ponto B. Se qualquer coisa quebrar no meio do caminho, a ponte quebrou, nenhum carro mais passa do ponto A para o ponto B. Você acabou de destruir a tua programação. Então, uma programação estruturada, ela tem sequência, desvios e repetição. Coisa que com o POO não tem. Como eu te disse, o POO, você orienta esse negócio a um objeto e dá nomes a esse objeto. Você passa a dar autoridade para cada parte desse objeto, dessa classe. Eu tenho uma classe chamada carro. Essa classe ela tem nome, ela tem marca, ela tem preço, ela tem ano, pode estar ligado ou desligado. Ela tem rodas, tem portas, tem cor e tem lugares. Beleza? Então, ó, vamos lá. Essa cor, ela pode se transformar em um objeto. Eu posso pegar a cor e invocar uma função de pintar carro. Um método pintar carro com qual cor? Com cor tal. Lugares, eu posso ter 2, 3, 4 lugares. Eu posso ter uma Topic que tem mais de 10 lugares. Beleza? E ela tem funções. O meu carro tem duas funções, basicamente, ligar e desligar. Mas o carro pode andar, buzinar, o carro pode transportar passageiros, eu posso ligar o ar do carro. Então, eu tenho N funções do meu carro, que essas funções, que são os métodos, trabalham de acordo com os atributos. Alguns métodos usam vários atributos, como a função ligar e desligar. Qual é o atributo que ela usa? Tá ligado? Não, não tá. Então liga. Se eu apertar o botão, carro novo, hoje você aperta o botão. Se o carro já está ligado, ou seja, o atributo ligado já é nível lógico alto, apertei lá, então o que é que eu faço? Desligo. Então aí entra a função desligar, vai lá no motor e tira o combustível. Beleza? Então, numa programação orientada a objeto, eu tenho classe, aqui, eu tenho atributos, são essas coisinhas aqui, eu tenho métodos e eu tenho o objeto que eu posso criar. Por exemplo, um objeto pode ser um cliente. Um objeto pode ser uma marca. Eu tenho uma classe carro e o carro é o Onix. Aí o Onix ele traz o nome Onix, a marca dele é Chevrolet, o preço dele é 1, o ano dele é 2021. Eu já vou fabricar ele desligado, é claro, né? O Onix tem 5 rodas com step. O Onix pode ter 2 ou 4 portas, não sei se tem de 2 portas ou 4 portas. O Onix pode ter a cor preta, cinza, tal, tal. O Onix tem 5 lugares. E eu posso ter um objeto Fiat. O nome do carro é Fiat, a marca do carro da Fiat, Uno, né? Uno, a marca do carro é o Fiat, o preço é mais barato, o ano pode ser 2021, lógico, eu fabrico ele desligado.
Vixe, o Fit só tem 4 rodas, ele não vem com step. Tá tranquilo? Eu tenho o Fit 2 portas. Perfeitinho? Tá começando a clarear o que é classe, atributo, método e objeto. Classe é o carro. Atributo são as características dele. Método, o que é que o carro faz? Liga, desliga. O Fit pode vir sem A, então o Fit não tem A. O Onix pode vir com multimídia ou sem multimídia, então não tem som ou tem som. E os objetos são a marca do carro, por exemplo. Beleza? Como objeto também pode ser um cliente. O cliente chega, faz o cadastro dele, Aí ele, pronto. Cliente Sandro fez o cadastro na Codisman. Aí agora eu quero o quê? Eu quero um carro. Aí o cliente invoca a classe carro. Eu quero um carro com nome tal, com marca tal, o preço tem que ser de tal a tal. Aí eu boto lá no meu sistema web. Eu digo lá quais são as características do carro que eu quero. Aí o sistema vai lá e roda e me diz, me sugere. Com essas características que você disse, do ano de 2010 a 2020, que o preço varie de 10 a 20 mil reais, eu te tenho esses carros. Eu te tenho esse resultado. Então, o que é uma classe? Uma classe é uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos com características similares. O que é abstrair? Abstrair é assim, ó. Tira o que não é interessante e deixa somente as coisas relevantes. As características relevantes. Por exemplo, a classe guarda-roupa. Se eu tiver tudo isso misturado aqui, ó, brincadeira de criança, ó, o que é que ela faz? Ela cria um conjunto de objetos característicos similar. Eu não vou guardar um frango no guarda-roupa. A não ser se eu for guloso e para comer de madrugada, escondido. Eu não vou guardar um papel higiênico na caixa de ferramenta. A não ser se eu tiver com desinteria e vou trabalhar e preciso levar o papel higiênico. Mas eu vou guardar a jaqueta, eu vou guardar o cachecol, a luva, o roupão, a calça, a blusa de chuva, a capa de chuva e a camisa dentro do guarda-roupa. Eu não vou guardar ela na caixa de ferramenta. E o que é da caixa de ferramenta? O martelo, o alicate. Então, visivelmente, eu estou classificando quem é quem. Eu estou pegando aqui ó, na geladeira e guardando o enlatado, o mingau, o leite, o peixe, o frango, dentro da minha classe geladeira. Eu não vou guardar um tomate na minha classe box de medicamentos. Muito menos na minha necessaire de higiene. Beleza? Então, dentro da classe eu tenho atributos e tenho métodos. O que são os atributos? São os elementos que definem a estrutura de uma classe. São os atributos da minha classe. Os atributos também são conhecidos como variáveis de classe. Métodos. Os métodos determinam o comportamento dos objetos. Se eu voltar aqui, ó, qual é o atributo da furadeira? Verde. E ela é elétrica, que eu estou vendo o fiozinho aqui. E qual é o método dela? Ela fura e ela pode parafusar também. Beleza. Qual é o atributo da minha luva? A minha luva, os dedinhos coloridos. A minha luva é preta. A minha luva é tamanho M. E quais são os atributos dela? Eu acho que essa luva não é para evitar choque e nem é para evitar me cortar. Essa luva ela tem a função de proteger do frio. Então, atributos são as características, métodos são as ações, os comportamentos. Olhando aqui, você vai ter, ó, os atributos são os verdes e os métodos é o vermelho, são os vermelhos. Atributo, as características do carro, nome, marca, preço, ano, tá ligado ou desligado? Rodas, portas, cor e lugar. Quantos lugares tem? E os métodos, o carro pode ligar ou desligar. Outras funções tem o carro também, mas aqui a gente sintetizou nessas duas. Então, olhando para a nossa classe ferramentas, eu tenho aqui, ó,
um objeto chamado furadeira. E o que é que esse objeto faz? Quais são os atributos dele? Ele tem os atributos cor, potência e tipo. Pode ser uma furadeira elétrica, pneumática, a bateria, hidráulica. Beleza? E quais são as funções da furadeira? Furar, parafusar e demolir. Esses são os métodos de uso da furadeira. Tá ficando mais claro? Classe é uma classe de ferramentas. O objeto furadeira tem esses atributos e os métodos dela é esse. Já o objeto serrote. O objeto serrote tem a cor. Tem o atributo cor, tem o atributo tamanho e tem o atributo número de dentes. E o tipo de serrote, para que ele vai serrar? E quais são as funções dele? Serrar. Eu não conheço outra função para o serrote. Serrar. Então, não precisa inventar e nem fantasiar. É bem direto e claro. Então, se a gente falou em objeto, vamos definir esse negócio aí, esse bicho chamado objeto. Em programação orientada a objetos, a palavra objeto refere-se a um molde da minha classe, que passa a existir a partir de uma instância da classe. Esse nome ele está marcado como instância para você entender a importância desse nome e a importância do que é instância. A classe define o comportamento do objeto usando seus atributos, suas propriedades e os métodos e ações. Classe professores da minha programação Uniateneu. Eu tenho um grande código Uniateneu e eu tenho uma classe professores, eu tenho uma classe gestão, eu tenho uma classe administrativo, eu tenho uma classe segurança. Dentro da classe professores, a classe define o comportamento do objeto. Então, a classe professores chegou para o objeto Sandro e falou assim: ei, cara, para tu ensinar aqui, tu tem que ser mestre e tu tem que ter disponível tantas horas. Boa? São os atributos que eu tenho que ter. E os métodos, quais são as ações? E tu vai ensinar programação orientada a objeto, tu vai ensinar desenvolvimento web. São as ações. Eu vou ensinar o quê? Isso e aquilo. Como que eu vou ensinar? Outra ação. Tu vai ensinar para o web aula, no curso EAD. Tu vai ensinar no modo presencial, onde tu vai pegar e ligar o projetor e ministrar a aula e interagir com os alunos pelas carteiras. São as ações do objeto Sandro. Aí o objeto Carlos Elmen. Professor, os atributos são os mesmos, só que ele tem um outro nome, ele tem uma outra formação, beleza? Ele tem outros atributos, mas com a mesma relação. Nome, telefone, e-mail, blá, 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 aquela coisa toda. E quais são os métodos dele? Não, Carlos, tu só vai ensinar presencial. Para ele foi dado outros métodos. Então, o método de ensino EAD vai existir, mas ele não invoca. Ele invoca apenas um tipo de método. Então, vamos definir no dicionário, no Pai dos Burros, que é instância. Qualidade daquilo que é iminente, do que pode acontecer a qualquer momento, do que está prestes a acontecer, está em iminência. Qualidade daquilo que é realizado de modo perseverante, em que há perseverança ou persistência. Isso é instância. Beleza? Então, instanciar um objeto, eu estou falando assim, classe professores. Chegou e instanciou o objeto Sandro aqui para ministrar a aula. Então, o objeto Sandro acabou de ser contratado da Uniateneu. A partir de agora, eu faço parte da classe professores. Só que eu tenho autoridade de, no meio da minha aula, passar uma atividade, parar a aula, fazer uma dinâmica, fazer uma prova. Eu não preciso ir lá na classe professor e falar assim: ei,
Eu posso passar uma atividade agora? Não. Então, eu estou em iminência de fazer alguma coisa. Com perseverança. Eu estou autorizado a todo dia da minha aula chegar lá e dar aula. Eu não preciso chegar e perguntar, eu posso ministrar aula hoje? Bateu o meu horário, eu vou lá e dou aula. Bateu o meu horário, eu vou lá e termino a aula. Beleza? Vamos lá, como é que funciona em Java? Minha classe é o contador, aqui um exemplo. Eu criei um atributo contador. Vixe, mas não é o mesmo nome da classe? Não. Se você observar, a classe começa com C maiúsculo. Então, por padrão de desenvolvimento, toda classe começa com C maiúsculo. Começa com letra maiúscula. E todo atributo começa com todo minúsculo. Se o meu atributo tem duas palavras, ou seja, palavras compostas, se o atributo fosse Sandro, primeiro nome, ia ser primeiro, minúsculo, o nome ia ser um N maiúsculo e o resto minúsculo. Isso é boa prática de programação. Quando o cara bater o olho, opa, isso é classe e atributo. E aqui, ó, criou-se um construtor contador. Está aqui o construtor contador. Ixi, o construtor é o mesmo nome da classe? Sim. Por boa prática, sim. Só que eu sei que esse é um construtor porque, primeiro, não tem um class, mas eu poderia até ter, mas eu abro e fecho parênteses. Tá, mas aqui tu abre e fecha parênteses no método, mas o método começa com letra minúscula e o método tem um void. Tá entendendo? Bateu o olho, eu sei quem é quem de cada coisa, porque eu sigo um padrão, uma norma, um paradigma. Beleza? Então, ó, eu tenho o meu atributo contador, que é o que vai contar 0, 1, 2, 3. No meu construtor ele começa com 0. E cada vez que eu chamar o método incrementa, ele soma mais 1. Cada vez que eu chamar o método decrementa, ele soma menos 1. Esse des aqui é como eu posso ter vários objetos para uma mesma classe. Esse des está dizendo assim, ó, o cara que chamou agora está com a palavra. Se tivesse aqui 10 professores dando aula, a câmera, vamos supor que a câmera ela é autônoma e ela move. Na hora que eu falasse, ela foca em mim, eu estou usufruindo desse método agora, que é gravar. A partir do momento que outro professor falasse, a câmera virava. Agora, o des seria ele. Beleza? Aqui, ó. Outro exemplo. Agora, invocando a minha classe. Aqui eu estou com uma classe com duas coisas omitidas. Uma, o meu construtor, que nós já vimos que recebe o mesmo nome da classe. E outra, o método impressão, obter saldo, no caso. Mas vamos entender, ó, esse novo exemplo. Eu tenho uma classe pública com nome conta. E você viu lá que o contador era um tipo int. Agora o contador, o saldo aqui, ó, meu método, meu atributo é um tipo double. Por quê? Porque o meu saldo pode ser R$ 35,40. Então ele é flutuante, ele é quebrado. E eu tenho dois métodos. O primeiro método, creditar, e o segundo método, debitar. Se eu invocar o primeiro método, eu tenho que trazer o quanto eu quero creditar. Lá no construtor, o meu saldo é para iniciar com 0. Aí está aqui o meu saldo. Ó. Se eu creditei R$ 30, ele vai pegar 30 mais 0 dá 30. O novo saldo é 30. Aí o mesmo objeto, o mesmo cliente creditou mais R$ 10, e o saldo é 30. 30 mais 10 dá 40. Na hora que eu quiser debitar os R$ 20, o meu saldo é 40. Eu invoco o método debitar. 40 menos 20, sobra o saldo 20. Aqui é a minha programação da minha classe. Passa para o lado para a minha programação principal. Criei uma classe public, uma public class principal. Ele chama já logo a minha função main, minha função principal, padrãozinho. Aí, ó, eu vou chamar o construtor. Lembra do construtor primeiro? Pronto. Como é que funciona? Como é que eu instancio um objeto a essa classe?
Eu digo qual é o nome da classe que eu quero instanciar, classe conta. Eu crio o nome do meu objeto, C1 de cliente, podia ser Sandro Mesquita, beleza? Igual a new do construtor, conta. Morreu. A partir de agora, eu tenho um objeto onde ele está em iminência de mexer em qualquer método ou qualquer atributo, nesse caso. Vamos lá. O C1, que é o novo objeto criado, vai creditar R$10. Aí, ó, o saldo é 0. Quando ele invocou o método creditar, ele veio para cá, ó, pegou esse valor aqui, ó, que ele trouxe como 10 e jogou aqui, ó. Então, creditar foi invocado, trazendo um valor de 10, que a gente chama de assinatura do parâmetro. O saldo era 0, 0 mais 10, fiquei com o saldo de 10. Se eu creditasse mais 30, eu ia falar C1 creditar 30, trazendo, ó, a assinatura de 30. Aí ele ia chegar aqui, ó, R$30, eu já tinha 10, vai ser 40. Aqui é o comando de imprimir, só que para imprimir eu estou chamando o método de obter o saldo atual, beleza? A gente omitiu esse método aqui para que ele não ia caber. Vou criar um novo cliente. Chegou no banco lá, eita, chegou um novo cliente. Vem cá, seu Zé, senta aqui. Fazendo o cadastro do cara. O seu nome agora é C2, no seu código aqui do banco. Beleza? Beleza. Então, eu estou criando agora uma nova conta. No meu construtor, olha aí, ó. Tu vai começar com quanto, seu Zé? 50 conto? Beleza. Eu já cadastro um cadastro inicial colocando R$50. Um exemplo. Poupança. Eu só posso abrir uma poupança com um valor de R$100. Então, aqui eu passo no construtor, esse 100. Criou a conta, o saldo do seu Zé já é quanto? 50. Quando foi no outro dia, ele chegou para acreditar 10 conto. Ele apertou lá o botãozinho da caixa, da caixa eletrônica. Pra. Aí ele botou lá R$10. Quando ele escreveu R$10, ele escreveu bem aqui, ó. Quando ele deu um Enter, ele não tinha colocado a senha dele. Então, quem está invocado nesse momento é o objeto C2, ele. Em qual função? Ele não apertou lá adicionar dinheiro e depois não botou o valor? O que ele faz lá na IHM é justamente o que esse cara está esperando aqui. Aí ele pegou os 10 contos, buf, creditou e colocou o saldo. Beleza? E ele passou a ter 60. Ele tinha 50 quando ele abriu a conta, mais 10, 60. Beleza? Instalar o Java e instalar o NetBeans. Para a próxima aula a gente fazer outro exemplo e vocês já irem escrevendo aí para a gente botar o nosso cérebrozinho para malhar com essa programação do carrinho. Beleza, galera? Então, vamos agora para o próximo slide. Seguindo a nossa aula, para você instalar a sua IDE do NetBeans, você acessa, ó, esse endereço aqui, ó, netbeans.org. Beleza? Acessou, clica em download para o seu sistema operacional, Windows ou Java, ou, desculpa, Linux. E é só next que dá certo, beleza? Só passar para frente. Já para tu baixar o teu Java, você escreve assim no Google, Java, download Java SE NetBeans. O primeiro site, talvez seja o que apareça para vocês também, é o da Oracle. Aí você bota, ó, você vai só clicar nesse aqui, ó, Java SE Downloads NetBeans mais JTK. Clicou nele aqui, ó, tu vai botar aqui, ó, aceito a licença, né? Depois que você clicar, aceitar, ó, é só você fazer o download de acordo com o seu sistema operacional. Windows, tal, e depois é clicar para instalar. Então, não tem segredo para baixar esses dois. Se você baixar o NetBeans do site oficial,
e você baixar o Java do site oficial da Oracle. Beleza? Fazendo esses dois, o seu sistema está pronto. É só você pegar agora e clicar no seu íconezinho do NetBeans e abrir o seu ambiente de desenvolvimento. Então, eu tirei alguns prints de algumas telas para você poder enxergar como funciona. Para a gente ser um pouco mais dinâmico e não ficar abrindo e codificando e a gente perder tempo, porque o tempo é curto. Então, eu já deixei tudo printadozinho, mas em outro momento nós vamos escrever alguma coisa diretamente na IDE. Para eu criar o primeiro código, é só clicar aqui, ó, nessa pastazinha aqui, ó, para eu abrir o meu novo arquivo. Quando eu clicar na pasta, nesse New Project aqui, ó, eu vou selecionar em Java e uma aplicação Java e depois avançar. Você vai escrever o nome do seu projeto. No meu caso, eu escrevi curso POO. Você escreve o nome do projeto que você quiser e você finaliza. Quando você finalizou, vai vir para cá, ó, projeto curso POO. E você observa que ele já vai abrir, ó, aqui embaixo, nos membros, já vai abrir uma função main. Então, automaticamente, o que ele vai fazer? Vai criar para você uma programação principal, onde vem do pacote curso POO e a classe dele é curso POO. Observa que do jeito que você escreveu aqui, é o jeito que vai aparecer aqui. Então, qual é a regra de uma classe? Começa com letra maiúscula. Então, cria o seu pacote, cria o seu projeto com a letra maiúscula. A partir desse teu programa principal é que todos os outros vão ramificar, certo? Então, da mesma forma do exemplo que nós fizemos no slide anterior, está aqui escrito, ó, o pacote do projeto, a classe dele e o método principal. Quando você começa a escrever, ele tem a opção de aparecer várias informações e opções para você. Se você der um tab, ele faz isso, ó, ele completa. Então, ó, um bizu é, para tu não escrever system out println, se tu escrever out e der um tab, ele já completa isso aqui para você, ó. Que esse é o comando de imprimir alguma coisa na minha tela. Beleza? Vai ter muitos outros atalhos que nós podemos usar. Para quê? Para otimizar a forma de escrita do código. Então, eu escrevi out, dei um tab, ele completou como a instrução para imprimir na tela, já com as chaves, as aspasinhas abertas, que vocês sabem que aspa aberta e fechada, dentro dela eu tenho uma string entregando para a minha saída. Então, ó, escrevi aqui, ó, curso PO com tio Sandro. Depois, salvei. Depois, rodei. Aí o resultado é esse, ó, curso PO com tio Sandro, aqui embaixo. Belezinha? Simples, como qualquer outra programação. Então, vamos agora, já que a gente já se familiarizou com a IDE, vamos criar o nosso projeto do carro, foi do slide passado. Eu tenho uma classe chamada carro. Esse carro, ele tem uma marca, que é um caractere, ou seja, um texto. Ele tem uma cor, que é um caractere, ou seja, um texto. O tipo dessa cor é um texto. Ele tem um ano, que é inteiro. Eu não tenho 1992.3. Então, eu tenho um ano, que é inteiro. Eu tenho um valor que é real, pode ser quebrado. Eu tenho um outro atributo que é, tá ligado? Então, ele é um estado lógico, true ou false, verdadeiro ou falso. Aqui foi colocado dois métodos. Um método acelerar
e o método ligar. Porém, o método acelerar, ele só acelera se estiver ligado. Tu lembra que eu disse que a, a programação antes do PO era uma programação estruturada sequencial. Já no PO, já não é mais. Porém, dentro de um método, não me proíbe de eu não ter uma estrutura. Está aqui, ó, uma lógica se. Então, o meu método, eu só posso acelerar se o carro estiver ligado. Se ele estiver ligado, então escreva carro acelerando. Se não, escreva liga o carro. Fim do método acelerar. Método ligar. Ligado verdadeiro. Ou seja, toda vez que eu invocar o método ligar, esse ligado vira nível lógico true. Observa que, pela sequência estrutural, primeiro eu ligo o carro, depois eu acelero o carro. No PO não tem isso. Você está vendo que na minha sequência intuitiva, o acelerar está primeiro. Mas como é que o abestado vai acelerar primeiro do que ligar? Lógico que não vai dar certo. Mas porque o PO é assim, ó. Eu tenho minha casa e agora eu preciso de um eletricista. Aí eu, ei, eletricista, vem aqui, ajeita a lâmpada. O eletricista vem, ajeita a lâmpada e vaza fora. Eu não tenho um eletricista numa sequência, toda hora eu fico aqui, ó. Bombeiro hidráulico, não vou precisar. Mas tá aqui, né? Tá. Eletricista, vou precisar de tu, vem, trabalha. Ei, o cozinheiro, espera aí, tá cozinheiro. O eletricista tá trabalhando, eu fico aqui, ó. O eletricista terminou de trabalhar, o eletricista terminou, agora eu vou pro cozinheiro. E aí, tá na hora do almoço? Tá não, né? Então fica aí, eu vou pro próximo. Camareira, isso é o estruturado. Um espera acontecer do outro, uma sequência. Já o PO é só invocar a galera que estiver na hora certa. Então, ó, fim da classe, beleza? Essa é a minha estrutura da minha ideação de como vai funcionar esse programa. Então, vamos lá. Ó. Eu clico em curso de PO, eu clico na minha pasta do meu pacote e eu vou na minha classe curso PO. Clico nela com o botão direito, New, uma classe Java. Lembra como você criou o primeiro programa? Java aplicação. E criei com o nome do projeto. Agora, o projeto já está criado. Eu clico nesse, aqui todos são projetos diferentes. Eu clico nesse projeto, New Java Class. Então, eu estou criando uma classe Java. Qual o nome da classe, bicho? A gente não tinha olhado. Carro. Criei a classe carro, ó. Apertei finish. Classe carro criada, ó. Criada da onde? Do pacote curso PO. Criei uma classe public class carro. Olha aqui, ó. Dentro do meu pacote curso PO, do meu projeto curso PO, eu tenho a minha classe carro Java e a minha classe curso PO. Beleza? Ponto Java. Show? E agora, como é que eu transcrevo isso em linguagem de programação para cá? Tá aqui, ó. Minha classe é essa, curso PO, public class carro. Tá aqui ele, ó. Aí eu escrevo, qual é a marca? String. Quais são os atributos, as características do carro? Marca, cor, ano, valor, ligado. Sendo que marca é do tipo string, cor é do tipo string, ou seja, é um texto. Verde, preto, azul, amarelo, rosa-choque, cheguei. O ano é do tipo inteiro, o valor é do tipo float e o ligado é do tipo booleano. Tá ligado ou não tá? Não existe meio ligado, não existe vou ver. Ou tá ligado esse negócio ou não tá. Se não tiver ligado, empurra. E quais são os métodos? Acelerar, ligar e colocar mais um que tinha esquecido aqui, ó. Desligar. Não vai mais desligar o carro, é? Vai ligar, vai funcionar até acabar a gasolina. Então, atributos. Olha aqui, ó. Olha a estrutura. Classe, atributos e métodos. Perfeito? Né, moleza? Então, vamos aqui, ó. Voltei aqui, ó. Aqui é o quê? A minha classe. Vou lá no programa principal, ó.
No programa principal, lembra que eu tinha escrito curso POO com o tio Sandro? Pronto. Agora eu vou criar o quê? Um novo cliente. Não foi assim que a gente fez no exemplo do slide anterior? Da minha classe carro. A gente não criou da classe conta. Estou criando a classe carro. Foi a classe que eu criei agora. E o nome do cliente? C1. De qual construtor? New carro. Morreu. O cara está criado. Agora eu vou dar as características desse novo carro. O cliente ou carro. O carro 1 vai ser da marca Jeep. O carro 1, ponto, instanciando a minha classe. O carro 1, ele está chamando o atributo cor e alterando, dizendo, ó, é preto. Ó, o ano, 1982. Ó, o valor, 1234,67F. Não esquece esse F. Tem que ter o F de float. E também o carro 1, ele não vai estar ligado, né, bicho? Eu vou produzir um carro desligado. Então, aqui como se eu estivesse criando agora um sistemazinho da minha fábrica, dizendo, ó, bora produzir um carro? Bora. Eu vou dar a marca desse carro como carro do futuro. CF. CF. Então, CF é o New Car, a marca dele. Vamos fazer da marca dele da Trolley, né? O Jeep é mais fraco. A cor, é do futuro, macho. Uma cor metálico, né? Metálicozão, né? O ano é do futuro, então, ano 2070. O valor, do futuro, macho, pode tacar um bocado de euro. Beleza? Então, passei os atributos desse novo projeto que eu quero fazer. Lá na classe carro, aqui, ó, eu posso criar uma função chamada status. E eu falo assim, ó, ei, macho, imprime a marca do carro. Aí o que ele faz? Ei, o objeto que pedir isso, vai lá no atributo marca, aqui, ó, e pega essa marca que foi criada como Jeep. Lembra que eu falei que para imprimir ele fez um C1 obter saldo? Lá na conta, agora eu posso botar C1.status. Aí o que é que ele faz? Ele vem bem aqui, aí fala, ó, pega a marca do C1, pega a cor do C1, pega o ano do C1, pega o valor do C1 e a marca de novo. Aqui tá errado. O ligado do C1. Você tá ligado ou não? Entendeu? Então, lá na minha classe principal, se eu quisesse invocar esse método, eu ia fazer C1.status. Que ele, ó. Primeira coisa que eu fiz, dei um nome para todo mundo, atribuir valores aos meus atributos e depois eu pedi para me mostrar. Ei, mostra para mim o status. Quando eu fiz C1.status, aí eu preciso abrir e fechar parênteses. Por quê? Porque status é um método. Aí o que é que ele faz? Imprime isso aqui para mim. Ó. Por que ele imprime de uma vez só? Porque todos têm system out print len. Então, isso eu poderia fazer assim, ó. System out print len C1 marca. Ei, bicho, me diz aí qual é a marca do carro. Aí depois, print. Então, como isso aqui é a lógica do programa principal, essas coisas chatas tem que estar lá na classe para ser feita só uma vez. E o meu programa principal ficar somente invocando. Na classe carro, ele pode ligar e pode desligar. Se eu invocar um método ligar, o atributo ligado vai ser verdadeiro. Se eu invocar o método desligar, o atributo ligado vai ser falso. Como assim? Olha aí, ó. Aqui é o nosso programa. Comentei, ó, o C1 ligado como falso, que era quem tinha iniciado, ó. Ei, tá desligado o carro. E agora eu vou botar C1 ligar. C1 é o meu objeto novo, que pode ser, eu posso criar o C2, o C3, o C1000. E ele vai invocar o método ligar. Quando ele bater bem aqui, automaticamente o objeto que está em questão trabalhando o C1, ele vai dizer que ligado é verdadeiro. E na hora que eu fizer C1 status, olha aqui, o carro está ligado.
Verdadeiro. Antes, o carro está ligado. Como estava errado aqui, né, galera? Estava a marca, ele imprimiu Jeep. Mas aqui era para aparecer falso. Você está vendo como ele obedece o que nós estamos fazendo. Como aqui era para ser ligado, ele imprimiu false. Como estava marca, ele imprimiu Jeep. Então, nesse momento eu já tinha consertado, então ele ficou como true. O carro está ligado. Beleza? O acelerar. Se eu chamar lá na classe carro, voltando aqui, ó, o acelerar, eu estou construindo agora isso aqui que estava em branco. Ó. Se ele chamar a classe, o método acelerar, ele vai chegar e perguntar assim, ó, o carro está ligado? Ou seja, se o objeto atual, o C1, estiver com o atributo true, o atributo ligado true, então tu imprime isso aqui, ó, acelerando o carro. Se não, tu imprime isso aqui, ó, liga o carro antes. Como é que eu faço isso? É só chamar. Primeiro eu chamei o método ligar, para ele ligar. Depois eu chamei o acelerar. E depois eu chamei o status. Olha o que aconteceu. Primeiro imprimi o curso PO tio Sandro, porque está bem aqui, logo no programa principal. Depois eu pedi para acelerar, e ele botou ó, acelerando o carro. Depois eu pedi o status, aí ele escreveu, a marca é Jeep, o carro é preto, o ano é 1932 e o valor do carro é esse. Observa que para eu juntar esse texto com o meu atributo, eu uso mais, que é uma concatenação, beleza? Então, eu tenho que usar um maisinho para ele somar. Aí aqui na hora da impressão, esse mais não existe, ó. Certo? Ó, comento ligar, embora desligar o carro. Olha aqui, ó. Na hora que rodou, ele chamou o método desligar, disse que o atributo ligado agora é falso. Quando ele bateu bem aqui, ele ligado é true, é não, é falso. Então imprime, liga o carro antes, ó. Olha aqui, ó. Aqui eu comento o ligar, peguei o C1 desligar, instanciei ele e rodei. Imprimiu o curso PO com o tio Sandro e imprimiu ligue o carro antes. Por quê? Porque antes eu tinha desligado o carro. O carro está ligado? Falso. Esse é o meu resultado. Beleza? Agora, o que é que eu peço para vocês fazerem? Criar um novo objeto. Um novo carro. Ou seja, criar um C2. Para quê? Para eu exercitar essa prática de relação do objeto com a classe. É simplesmente chegar aqui e dizer carro, C2, new carro. E eu vou atribuir a marca, a cor, o ano, o valor e o status do carro. Beleza? Aí, ó, para dificultar, tu vai criar um atributo de nível de gasolina no tanque. Dentro do método acelerar, você irá desenvolver um código que, enquanto estiver acelerando, estará consumindo combustível. Lembra do incrementa e decrementa lá do contador? Ali foi de propósito. Quando você chamar o método acelerar, ele vai lá e decrementa 1 litro de gasolina. Então, tu vai ter que criar um atributo nível do tanque, vai começar zerado, aí depois tu vai ter que fazer, já que se o carro for um C2, C2 ponto, nível do tanque recebe 100 litros, 30 litros. Dentro, toda vez que eu chamar o método acelerar, ele vai pegar nível do tanque menos menos. Nível do tanque menos menos. Então, toda vez que tu chamar acelera, 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 ele vai ficar diminuindo 1. Beleza? Desculpa, nesse caso aqui, ó, 2 km por litro. Aqui, essa primeira forma que eu expliquei seria uma forma mais básica. Aqui eu faria um while,
E toda vez que eu chamar o tanque, o acelerar, ele vai entrar no while e ver enquanto o combustível, o nível do tanque for maior que zero, vai lá e rode 2 km e tire 1 litro. Rode 2 km e tire 1 litro. Rode 2 km e tire 1 litro. Ou seja, quando ele rodar 60 km, ele vai tirar 30 litros. Beleza? Então, faz essa atividade aqui, ó, e manda pra gente ver como ficou. Depois que ele rodar, tu abastece o carro, liga e ele acelera. A cada 1 segundo ele percorrerá 1 km. Faz essa lógicazinha para a gente ver como é que fica. Qualquer coisa, comenta aqui que a gente está aqui para ajudar. Próxima aula, conceitos e práticas de métodos, abstração e encapsulamento. Quem planta gambiarra, colhe bugs. Beleza? Isso aqui é uma coisinha para vocês refletirem aí nos próximos dias, até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal, e até mais.